Olá, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Estamos começando nossa live. Eu tô arrumando aqui a minha luz ainda. Vou chamar a Celi para a gente começar. E depois, hoje, nós temos uma convidada também especial. Como sempre, a Celi tá por aqui já. E vamos começar a bater um papinho. Aqui, Celi. Oi, Celi. Gente, hoje nós vamos conversar um assunto muito... Oi, Celi. Tudo Olá, bom? Milu, tudo bem? Peraí, deixa eu ficar mais perto, né? Pronto. Opa, Tudo pronto. bom? Tudo, e você? Que bom, Tudo né? Estamos ótimo. aqui hoje no nosso encontro e eu estou adorando, Milu, porque a gente é tantos aprendizados, não é? Muita coisa, né? Muita coisa. E é interessante, Celi, que nós, né, trabalhamos com o livro organização há tanto tempo, temos noção e percebemos como a organização é importante em todas as esferas da vida, né, em todos os nossos cenários. E agora com a pandemia, com essa coisa de ficar em casa, a quarentena, isso ficou tão gritante porque a gente precisa se organizar em todas as áreas, né, não só... Opa, Celi, você caiu aí. Pronto, não, não caiu, Não, não. É o suporte mesmo. não só na organização, né, do quarto ou da casa, mas em todos os aspectos, né? E aí é o momento da gente refletir a alimentação. Semana passada nós falamos das finanças, então todas as áreas que nós abordamos no livro estão muito gritantes agora, né? A gente está Com percebendo como é certeza. importante ter isso tudo organizado, né? Com certeza. E o nosso livro que eu vou mostrar aqui. Oi, Sara. Boa tarde. A Sara está sempre acompanhando aqui as nossas lives, né? A Sara ganhou, foi a Sara ganhou o livro, não A foi? A Sara Sara ganhou o e a livro. Beth também, que nós estamos aguardando o retorno para entregar os presentes, né, Milu? Oi? Olha que. Não, nós estamos aguardando, né, as Ah, sim, vencedoras. só passar agora a quarentena, a gente já está entregando os livros, é só combinar para entregar os livros, né? E você sabe, Milu, falando da alimentação no nosso livro, onde a gente aborda bem essa questão da importância na vida dos adolescentes, né? Porque Sim, das promove crianças. o desenvolvimento do seu corpo, isso também fornece combustível, porque o alimento é um combustível para as atividades do dia a dia. Por isso que hoje, cada vez mais, os adultos, né? Ele Uhum, precisa ser saudável também, né? E você precisa de uma alimentação sadia, uma alimentação mais equilibrada para poder ter mais qualidade, né? Em vida claro, mesmo. O quanto isso é importante. Então, hoje eu isso. estou assim bem motivada em ouvir a nutricionista que vai abordar um tema de extrema importância e eu acredito que para todos, né, hoje Claro, aqui. para todos. E quanto mais cedo se começa a pensar nesse assunto, melhor para a vida desse adulto depois, né? E para a nossa saúde física geral, né? Nós vamos conversar com a Noádia Lobão, que é uma nutricionista, e ela já está aqui, a gente já vai chamá-la e depois a gente volta a conversar, né, Celi? Ai, que ótimo. Então, Tá assim, bom? no final eu vou ter tantas informações que vai ser muito bom. E Tá Celi, bom? se você tiver alguma pergunta para fazer, coloca aqui e a gente vai fazendo também, tá Isso, bom? eu vou perguntando também, tá bom? Gente, Isso, até daqui a pouco. Tchau, até, tchau. beijo, tchau, tchau. Isso, então eu vou chamar agora a Noádia, a gente vai conversar com ela, vocês vão gostar muito dela, ela é muito legal e vai trazer um assunto de interesse de todo mundo, né? Vai ser bem interessante, a gente precisa muito organizar. Olá, Olá, tudo como bem? é que você... Tudo bom e você? Tudo ótimo. Prazer em É conhecer, um a gente só se pra... fala por telefone, né, e pelo WhatsApp. Exatamente, é um prazer estar com vocês, falando sobre Obrigada. nutrição, que é um assunto que eu amo falar. Ah, eu sei. Nádia, eu vou só explicar um pouquinho para os nossos amigos lá do outro lado, né, que estão nos assistindo. A Noádia Lobão é nutricionista, pós-graduada em obesidade, é fitoterapeuta, não é? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que você faz. Eu sei que tem um currículo, assim, ela me mandou um currículo imenso, então eu queria que ela contasse um pouco para gente do que ela faz e depois a gente conversa um pouco mais. Você pode falar, Nádia, por Posso falar favor? assim? Eu sou nutricionista, como você falou, e também pesquisadora. Eu estou realizando um doutorado, e esse doutorado é para acompanhar em creches públicas de Saquarema, aqui do Rio de Que legal. Janeiro.
e acompanho, ou seja, através de um alimento funcional, um iogurte que eu administro para essas crianças, para acompanhar a imunidade das crianças, para ver se elas, Olha que legal. conforme a ausência escolar, eu vou acompanhando qual o motivo da ausência escolar, né? Ou seja, a falta. Olha. E a partir daí eu vou vendo o efeito desse probiótico, desse composto que eu administro nessas creches, o que acontece, né, com relação à imunidade dessas crianças. E Que também legal. tem consultório em Niterói, em Ipanema, realizo um congresso internacional, promovo um congresso internacional no Rio de Janeiro, para falar sobre desordens relacionadas ao glúten, falar sobre alergias alimentares, para falar sobre doenças autoimunes. E Uhum. também dou consultoria em creche aqui em Niterói também. Que Então é legal. isso, é o meu dia. Ah, tenho também uma casa de idosos que eu acompanho, eu sou nutricionista responsável. É uma Que casa com legal. 80 idosos, é uma creche, vamos dizer assim, né? Para Uhum. idosos. Creche de velhinhos. E é uma creche bem interessante para quem estiver em Niterói, tiver um idoso que queira se matricular, né, nessa creche. Esse espaço é gratuito, é tudo doado, então é bem bacana, é um projeto bem bacana. Lá tem vários projetos. Perfeito. Mas você está no Rio, né? A sua base é Rio, né? E você tem alguma coisa aqui em São Paulo? Como Não, é que é o trabalho aqui? Em São Paulo eu não tenho nada, Rio, em São Paulo. Não. Ah, legal. Mas esse congresso seu, me fala um pouco mais desse congresso que você falou É, esse é, congresso uma, que você organiza. é um congresso que surgiu porque existiam muitas dúvidas com relação a essa questão das desordens relacionadas ao glúten, como a gente viu falar, agora que está sendo bem falado sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, Uhum, é uma coisa que nós nutricionistas, né, tínhamos essas dúvidas e também muito pouco conhecimento, até para a comunidade médica. Então, uhum, no consultório, eu recebia muitos pacientes com queixas muito fortes, né? E a gente sempre fazia uma dieta de exclusão para ver qual alimento que estava provocando todo esse desconforto gástrico e, às vezes, queixas até de doenças mesmo, alguns sintomas. E quando a gente observava, muitas vezes o consumo excessivo de vamos dizer assim, trigo, né? Principalmente o trigo quando a gente fala, né? Muitos pães e tal. E aí foi quando eu também atendi muito, né, no início, muitos celíacos, pessoas com doença celíaca, que são pessoas que têm uma resposta autoimune, né? Com relação ao uhum. consumo desses alimentos com glúten. E a partir daí eu fui querendo saber mais e fui conhecendo a comunidade celíaca e Que surgiu legal. aí um congresso para trazer pesquisadores no mundo todo para abordar esse tema sobre as desordens relacionadas ao glúten, que É um hoje é congresso internacional, então, né? internacional. E esse Uhum. congresso, ele agora está aumentando o leque, né? Está se falando agora sobre doenças autoimunes, porque a doença celíaca é uma doença autoimune, e também das alergias alimentares, porque isso Ah, tudo tem um contexto interessante. muito dentro, sabe, muito Uhum. dentro dessa visão. Então, foi a partir daí que já está no nono ano. Nono ano. Olha, olha. E esse ano como é que vai ser? Vai Pois acontecer é, com a... esse ano ia acontecer em agosto, Ah, já. e agora a gente está nessa. Talvez aconteça online, né? Com É, é. parcerias como as Acelbras do Brasil, a Embrapa também é nosso Ah, que legal. parceiro, e a gente está organizando aí para poder realizar o evento de uma forma diferente, esse ano É o diferente. caminho, né? Hoje é o É o caminho. caminho, Tem que, mas o importante é que aconteça. exatamente. Nádia, eu não sei se você ainda não conhece o nosso livro, né? A gente se conheceu há pouco tempo. É esse Sim. livro aqui, tá? Nós trabalhamos, como eu te contei, nós trabalhamos com organização em todas as áreas da vida da criança e do adolescente. Aí a alimentação é um capítulo especial, ele foi feito com a consultoria de uma nutricionista também, e a gente tenta levar para a criança, para os pais e até para a escola a necessidade de uma alimentação mais saudável, né? Buscar uma alimentação mais saudável para a criança. Nós já trouxemos aqui uma pessoa, a Débora Gaiotto, que falou sobre alimentação saudável. Ela chamou muito a nossa atenção que comer fruta não quer dizer que você está comendo saudável. Você tem que comer, saber de onde vem essa fruta, essa verdura, que hoje tem os agrotóxicos e tudo mais. Então, a gente está falando também da alimentação realmente saudável, né? Não é só
comer uma fruta e pronto, eu estou saudável, né? E o aproveitamento dessa alimentação. E eu queria ver com você, esse... Alô? Oi? Parece que entrou alguma coisa. Eu queria ver com você como você vê isso, essa alimentação saudável para a criança. Desde quando a gente pode começar a pensar leite materno, depois do leite materno, o que é realmente saudável para essa criança e qual você, pelo que eu vi, você tem até um livro, me parece, ou organizou um livro, falando da importância de se organizar essa alimentação desde bebezinho para ter uma saúde boa enquanto adulto, né? O que você me fala um pouco? O que é realmente saudável para a gente oferecer para os filhos desde sempre? Olha, o importante é entender melhor assim seu filho, né? Porque às vezes a gente tem que logo no início não incluir tantos alimentos industrializados, tentar buscar sempre esses alimentos in natura e sempre observar assim gradativamente cada alimento que a gente vai estar inserindo na alimentação para ver essa resposta imunológica, porque a criança ela nasce com um trato gastrogestório imaturo. Então, assim, tem uma necessidade ou seja, incluir gradativamente, porque o alimento ele é um antígeno, né? Ele é um corpo estranho para o organismo. Imagine um bebê que acabou de nascer e está acostumado, né? Só a receber os nutrientes da mãe, e aí entra uns alimentos de fora. Então, isso é importante e tentar sempre deixar um tempo aí para começar a incluir esses alimentos que são os alimentos de fora, né? Assim, os alimentos mais agressivos, assim, industrializados e tal. Então, é partir para o alimento mais natural possível, evitar açúcares, né? Assim, esses que a gente acaba adoçando tudo e não é uma boa. Então, sempre o paladar natural do alimento para as papilas gustativas se adaptarem, né? O sabor mesmo daquele alimento in natura, isso é importante. E também não tentar respeitar a questão do tempo até porque às vezes acelera muito esse processo de dar um alimento mais para a criança explorar muito a questão da mastigação, já que ela não tem dentição, né? Não tem a dentição. Então, tentar favorecer essa questão da mastigação de uma forma bem gradativa, é o que eu vejo assim, para não ter problema de engasgo, né? Quando a gente fala das crianças logo no início do desmame, que a gente fala que é o início depois do aleitamento materno, que o aleitamento materno tem que ser exclusivo até o 6º mês, né? Nem água entra, e a partir daí, do 6º mês, é que vai começar, junto com o aleitamento materno, a introdução alimentar. Sim. E o que eu observo muito é ao contrário, né? Os pais acabam adotando essa questão de entrar antes com os alimentos, antes do 6º mês, e isso pode ser um prejuízo muito grande para o futuro, né, da criança no sentido de saúde mesmo, de digestibilidade dos alimentos. E a gente sempre no consultório, a gente vem com esse questionário perguntando, até para os adultos, né, como é que foi a introdução alimentar, se recebeu aleitamento materno, quantos meses, porque isso tem uma influência muito forte na fase adulta. Né, Isso vai refletir no que a gente tem de saúde hoje, né? Tudo que foi feito lá atrás reflete hoje, não é isso? E no aleitamento materno, a gente não podemos esquecer que assim, no leite vem nutrientes fundamentais para o bebê, e principalmente quando a gente fala que a gente pode dizer até como se fosse uma vacina inicial, né? Que são os probióticos, que é recebido através do aleitamento materno. Então, isso vai fazer com que esse trato gastrogestório, ele crie, ou seja, barreiras, fortaleça para poder, depois de um tempo, chegar a essa agressão, esse peso molecular muito grande, que é o alimento de fora. Então, isso é importante entender. E as crianças que, às vezes, tem pais que falam assim, não consegui, a mãe, né, eu fiz de tudo e não consegui favorecer, ou seja, dar esse aleitamento materno exclusivo. Então, realmente tem que procurar um nutricionista para poder entender melhor, até para poder trabalhar essa questão de melhorar toda essa questão de digestão, porque muitas queixas têm em consultório, né, com relação a essas fórmulas infantis que provocam muitos gases, né, muitas cólicas em crianças. Então, isso é ruim. Então, é bom procurar um tratamento logo no início para modular esse trato digestório e essa criança tenha uma digestibilidade boa, que pode mais tarde, se não for tomada essas providências, ter problemas sérios de até alergias alimentares.
Perfeito. E Nádia, tudo é possível consertar, eu acho, né? A mãe que não teve, o pai que não teve não começou a uma alimentação saudável desde sempre, né? Começou a inserir logo o açúcar, o alimento industrializado. Essa criança, hoje eu descobri, eu preciso melhorar a alimentação do meu filho, mas ele está com 5 anos, 7 anos. Como fazer para fazer essa criança agora gostar de um alimento mais saudável, que às vezes não é tão gostoso quanto o açúcar, não é tão gostoso quanto o chocolate? Como que eu vou inserir essa alimentação, não tão gostosa, né, às vezes, mas que a criança passe a gostar? Como convencer essa criança que é importante e que pode ser gostoso? Você tem alguma É, técnica? existe. Primeira coisa que eu sempre falo no consultório é que às vezes o erro não começa na família, porque os hábitos Ah, com alimentares em certeza. casa, né, estão errados. É, Porque assim, quando a criança ela admira, ela sempre está olhando o que os adultos estão fazendo, entendeu? Então sim, isso é um primeiro ponto, né? Eles têm que identificar primeiro, às vezes a gente até faz a consulta com os pais primeiro, né? Cuida dos pais para depois cuidar da todas as criança. áreas, né? Sempre assim. Sempre vem dos pais. E aí não adianta corrigir essas falhas na criança se a família não mudou os hábitos alimentares, tem hábitos alimentares Sim. não saudáveis. Então, assim, isso é importante, né? Então, a gente tem que, primeiro, cuidar, né, da família, dos pais, aquelas pessoas que estão envolvidas na criação dessa criança para poder melhorar a alimentação dela. A partir daí, uma das dicas que eu sempre falo para os pais e tal, é sempre ter uma refeição do dia, porque eu sei que agora não, com relação a essa pandemia, as É, pessoas estão em é. casa, né? Estou em Talvez seja até uma casa. oportunidade de citar isso Exatamente. agora. Esse momento que a gente estava conversando, é o momento que as pessoas estão revendo alguns Então, hábitos, seria né? até Então o é um momento momento até bom de para isso. corrigir. Inserir Exatamente. coisas novas no hábito e tudo mais, né? É. E um hábito muito importante que eu observo é uma terapia, né? A gente tem que olhar isso como uma coisa que não vai ser da noite para o dia, né? Sim, sim, sim. Mas uma das coisas que eu sempre falo, né, nas reuniões dos pais e tal, é sempre durante o dia, por mais que o dia seja corrido, agora que estamos em casa, é sempre fazer refeições junto com a criança na mesa. Sim. Tá sempre assim, procurando, não tenho todos os momentos, mas uma vez, pelo menos por dia, numa refeição importante, né, dessas refeições que a gente sabe que é o de jejum, né, o almoço, o jantar, sentar com a sua criança e nesse momento, aqueles hábitos adquiridos que foram também são saudáveis, tentar sempre comer na frente dessas crianças para elas observarem a forma como os pais estão, os Uhum. familiares estão comendo. Sim. Porque essa criança ela vai observar isso e sempre oferecer esses alimentos, mas nunca forçar também. Porque eles têm a mania de sempre querer Interessante, forçar é. que a criança coma. E isso Uhum. pode mexer, isso pode até piorar a situação. Então é sempre oferecer, pode oferecer de 1 até 3 vezes, não tem problema, mas sem estresse, né? Ah, Oferecer para a legal. criança Boa aquele dica alimento. essa, tá vendo? É. E aí, nesse momento, assistiu pela terceira vez, a criança já parou ali, mas aquela continuidade de todo, porque é um momento que assim, a gente está fazendo uma terapia, né? E Uhum. sempre falar daquele alimento saudável, que é um alimento saboroso, um alimento nutritivo. Falar sempre assim, nossa, que maravilha, que adorei essa preparação, tá maravilhosa. A criança ela vai observar isso com o tempo, e ela depois vai ter a questão da curiosidade, ela vai querer experimentar esse alimento nessas tentativas de oferta, né, que tiverem na mesa, ela vai experimentar e quando ela experimentar, ela vai começar a ter uma Uhum. mudança de hábitos É. gradativa que vai aumentando assim a quantidade dos alimentos que ela não comia, de acordo com a oferta. Então, Sim. isso é um tratamento assim que dá super certo. É paciência, eu falo sempre que é paciência, Tudo, né? Tudo. Todas né? as mudanças de hábitos são assim, não Já tem que jeito. começou errado, né? Vamos tentar corrigir. E quanto mais cedo, melhor. Isso é importante também dizer. Claro que quanto mais tarde vai ser mais difícil e é mais trabalhoso. Mas o importante é perceber que a gente pode mudar né, e hoje muitos pais estão nesse movimento, né? Não só na alimentação, mas em todas as áreas, né? A gente pode mudar, melhorar hábitos, então vamos fazer, mesmo que demore um pouco mais, é mais difícil, mas é sempre melhor começar em algum momento, né? Se não deu para Isso. começar antes, eu comecei hoje, mas é importante que comece, né? É A pensar nessa fazer, a melhorar. terapia nutricional. Isso é uma terapia. Exatamente, é. E não é fácil, como todas as mudanças de hábito, não é fácil, mas a gente tem que começar, não é E isso? é uma coisa que eu sempre falo, e é verdade, assim, né? No momento dessa terapia nutricional, eu pergunto sempre para os pais.
se eles recordam assim o paladar dele, o gostar dele dos alimentos, se não tem a ver com alguém que ele admirou sempre na infância. Uhum. Se a gente parar para Ah, pensar, legal. sempre É, tem, né? A é, gente sempre seguiu a alimentação de alguém que a gente sempre, é. assim, sem querer, sabe que a gente era uma pessoa que a gente admirava. Então, E meu os avós paladar têm um papel muito importante nisso, né, Noadia? Os avós, eu acho que, né, são aqueles que a gente fala que estragam, né? Mas é o papel muito importante do avô e do avó, né? Que tem aquela comida de lembrança mesmo, tal, e vem sempre dos avós, né? Normalmente porque vem geralmente é por o aí, momento, né? essa criança deve ter convivido mais com os avós. Aí ele vai dizer, É, não, eu me lembro, eu gosto muito de uma comida mineira, é, porque minha mãe gosta de comida mineira e tal, tal, tal. Mas sempre tem exatamente. essa recordação e é o paladar do adulto. Então, da É. mesma forma, a gente tem que olhar assim nesse momento, né? E agora a gente está estando em casa, a gente pode melhorar É. mais ainda esse comportamento aí, né? Eu vi que você tem um canal, Noadia, que você dá algumas dicas de aproveitamento de alimentos, né? De aproveitar alimentos, cascas, etc. Você pode dar algumas dicas rápidas aqui pra gente do que pode ser aproveitado? Você me falou outro dia do que eu não sabia, eu achei bem interessante, do caroço, do abacate. Então tem coisas que você Exatamente. aproveita tudo do alimento, né? Em primeiro lugar, assim, qual é o motivo de eu estar aqui falando sobre aproveitamento integral dos alimentos nessa fase de infância e adolescência, né? É que, assim, estudos, pesquisas como o IBGE e a pesquisa de orçamentos familiares indica que quase metade de crianças e jovens não consumiu frutas e hortaliças nos dias avaliados e que só 3% atingiu a quantidade recomendada. Isso é Olha, preocupante, né? Os resultados são preocupantes quando muito, levamos em muito. conta os aspectos de saúde pública e nutrição. Então, o que que a opção hoje das crianças, né, que a gente vê na maioria, e isso a gente vê no dia a dia mesmo, quando a gente observa, são alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, em gorduras em Até pela excesso, praticidade para os pais, né? Acaba entrando sódio. nisso. Sódio é um dos maiores vilões aí, quando a gente se trata desses alimentos rápidos, né, comprados. Uhum. A gente não sabe o controle, né, a quantidade de sódio que é colocado nesses alimentos, e geralmente é uma quantidade grande, porque eles têm o sódio tem um papel aí de conservação, de melhorar a questão do paladar, atrair mais, né, ou seja, as crianças para esse. E o açúcar também. Quando vem muito É. açúcar, porque isso atrai, ou seja, as papilas gustativas pro doce e pro salgado, eles ficam mais acentuados na boca das crianças, né? Que são as Uhum. papilhas. E elas vão querer sempre, cada vez mais, aquele alimento mais doce e mais salgado. Então, Uhum. acaba tendo É. aquela rejeição para os alimentos que têm menos Sim, sim. doce e são menos salgados, que são os alimentos in natura. Então, isso Uhum. é importante alertar. Então, isso favorece muito o quê? Uma desnutrição oculta. Porque essas crianças elas precisam de um aporte muito importante de micronutrientes para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento em Uhum. sentido geral, né? Crescimento Sim. ósseo, mental, né? Até E emoção, né? A muita coisa, alimentação mexe no muita emocional, coisa. né? Para Uhum. você ter uma ideia, hoje assim já se tem clareza de que essa alimentação é, com esses alimentos ultraprocessados, que a gente pode chamar, né? Uhum. É. Eles enfraquecem a microbiota intestinal. Eles são alimentos que vão enfraquecendo essa microbiota benéfica, né? Essa microbiota intestinal benéfica. E o que que traduz isso pra gente? O que que é a Ou seja, microbiota? É. então, nosso intestino é povoado por micro-organismos, né? Então, a gente se Uhum. estuda muito essa questão do microbioma, ou seja, essa população que habita, nós somos um lar para esses micro-organismos. Uhum. E existe a microbiota do bem, né, que são os heróis, né, essa microbiota que favorece, eles fazem muita coisa para nossa saúde, ou seja, hoje a nossa saúde ela é determinada por essa Uhum. microbiota benéfica. E tem a microbiota do mal, que são os vilões. Então isso é ruim, porque eles comem dos alimentos que a microbiota do bem não comem, então eles começam a comer esses alimentos ricos em açúcar, sódio, gordura, essas porcalhadas todas que a gente passa a colocar no nosso corpo. E eles liberam, vamos pensar nas fezezinhas, né? Que eles têm que comer, tem que botar para fora. E é Sim. uma relação de toxinas, metais pesados, carcinógenos, ou seja, substâncias que vão estar ali no intestino, né? E essas substâncias, por isso que a gente fala assim, quando a pessoa solta um pum, né? Que tem um fedor muito forte, Forte.
Pra você ter ideia, uma das substâncias é cadaverina, né? Putrescina, né? Nossa. Amônia. Então, são substâncias ali que a gente, nossa, fulano entrou no banheiro, ficou horrível depois. Isso é o quê? É resultado da alimentação que a gente consome diariamente. Olha que É, interessante. E se me é. perguntar assim, não, de gases, a gente tem que ter gases durante o dia? Praticamente nada. Olha aí. Olha. Então, se a gente tem muitos gases durante o dia, isso é sinal que a gente não está digerindo bem o alimento e esse alimento não está favorecendo para a nossa saúde. Uhum, já Então, é um sinal, né? é um Já é sinal. um Isso é sinal. uma dica aí que eu estou falando, né? E como é que é o cocô, né? Como é que a gente tem que ir? A gente tem que ir ao banheiro todos os dias. Todo dia, pelo menos uma vez ao dia. Né? Porque a gente está Uhum, eliminando o lixo, aquilo que o corpo rejeitou. Que aí vem metais pesados, carcinoses, substâncias indutoras de câncer, toxinas, resíduos alimentares, tudo que é porcaria a gente elimina, excreta que é o nosso cocô, é. né? E aí, muitas vezes, a gente não vai ao banheiro, então a gente acaba, né? Ou seja, com essas substâncias no organismo, inchando a gente, piorando o nosso emocional, né? Que a gente fala Uhum. enfesado, está certo, né? A pessoa está É, enfesada. E quando a gente vai ao banheiro, a gente tem que observar nossas fezes, né? Principalmente observar as fezes dos nossos filhos também, quando são pequenos. Uhum. Eu sempre pergunto para os pais se têm observado as fezes, o cocô das crianças. Porque é um sinal ali de alerta se está bom ou se está ruim em termos de saúde. Que às vezes não pode estar em forma de bolinha, não pode estar em forma de tirinha, não pode estar em forma de pastosa. Qual é o ideal? O que a gente espera de um cocô ideal? É ter formato, né? Ser hidratado, cilíndrico. Aquela banana, quando a gente descasca, né? Aquela banana lisinha, na coloração marrom média. O odor, que a gente entra no banheiro, a gente parece que a pessoa não foi ao banheiro. Olha a responsabilidade, né? É muita coisa. Mas é aí que a gente vê que a saúde está bem, entendeu? É uma forma de acompanhar a saúde aí, no sentido geral, E não só das crianças, como dos adultos. essa saúde está Tem a ver com a microbiota e com a ligada alimentação. com a alimentação. E aí, voltando um pouquinho só naquelas dicas, você é adepta de aproveitamento geral do alimento, né? Mas por quê? Porque eu fiz várias especializações durante o meu percurso, né, da nutrição. Já fiz seu currículo. E uma delas foi fitoterapia. Então, eu fui Uhum, estudar fitoterapia, foi logo no início, como nos primeiros cursos de pós-graduação em fitoterapia. E foi ali que é, eu me despertei para uma situação que eu não havia pensado. Quando se pega esses artigos científicos e começa a estudar e tal, a gente vê que os compostos, os fitoquímicos que a gente tanto quer na alimentação, vai além dos nutrientes, ele tem uma ação nutracêutica. Como se for hoje que a gente manda até fazer em cápsulas, né? Encapsular para tomar, como por exemplo licopeno, óleo ômega 3, né? Do óleo de peixe. Quando a gente fala da zeaxantina e para visão, a uhum. luteína. Então, essas substâncias que a gente tanto, né, às vezes gasta um A dinheirão gente na quer nos farmácia, produtos. a Uhum, gente gasta às vezes um dinheirão na farmácia, que quem compra sabe que gasta muito, é, estão uhum. presentes em grandes teores, justamente na parte que a gente joga Joga fora. fora. E É, aí, e a parte, e às vezes, e o que acontece? Essas partes que a gente acaba jogando fora tem 5, às vezes 10 vezes mais nutrientes que a parte que a gente costuma consumir. E é. aí caiu a ficha. Eu falei, caramba, como assim? Eu estou jogando aquilo que podia estar me fazendo bem, né? Favorecendo o meu intestino, melhorando meu humor, melhorando minha, sabe, memória, melhorando minha pele, minha visão, sabe? Cabelo, unha, tudo, né? Meu Todas as vitaminas que a desenvolvimento. gente precisa. Então, assim, para vocês terem uma ideia, assim, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo, a casca da banana, né? É, Madura. A gente fala muito da casca da banana verde, que já está muito conhecida. E aí, questão da biomassa da banana verde, para quem não conhece, é. a gente pode até, eu posso mandar para vocês a receitinha da biomassa de banana verde. Mas a Dá para casca fazer da banana, muita coisa, né? muita coisa. E a Uhum. casca da banana madura, né? É. Por exemplo, potássio, que a gente fala de potássio, tem o dobro de potássio na casca. Aí dá para fazer um alimento com a casca da banana. Dá para fazer Exatamente. uma Então a pessoa receita. fica falando assim, eu tô consumindo a banana porque eu quero, né, tô com cãibras, ou preciso melhorar meu Uhum. desempenho físico, É. eu tô um pouco cansada, então quem sabe a casca pode estar resolvendo aí a situação sem precisar, né, tomar
suplemento de potássio. Olha E a só. casca, a gente pode usar a casca para qualquer a receita tradicional que a pessoa faz em casa, um bolo, um pão, um biscoito, Olha. ou até o que for fazer. Ela adiciona, no caso, se for uma receita, pode adicionar a casca da banana ou até mesmo a polpa e a casca também, né, para fazer Olha que esses legal. preparados. E é isso que eu ensino, né, fazer. Por exemplo, mas eu quero usar, eu não tenho tempo para ficar batendo casca e tal. Pode também pegar essa casca e pegar, cortar em pedacinhos e colocar no forno para desidratar essa casca. Ela fica parecendo, fica bem crocante, processa no processador ou Processador? liquidificador e faz Uhum. uma farinha de Olha casca de só. banana. Olha que interessante, Olha. ninguém pensa nisso, né? Porque Não, aí tem uma não. durabilidade maior, não tem naquele momento condições de fazer a receita, né? Juntei na geladeira, depois piquei, Uhum. sequei no forno e fiz uma farinha. Essa farinha pode entrar como uma farinha, um percentual de farinha no bolo, no pão, no biscoito, ou Uhum. até Ah, que mesmo legal. colocar no mingau, no iogurte, na vitamina, sabe? Acho Olha que isso só. pode enriquecer de fibras, de potássio, de cálcio, né? E Olha. de compostos também, que aí a gente vai levando aí que a casca contém em menores teores, mas os principais foram falados. Que Outra legal. coisa que é interessante também, você falou do Hum. caroço do abacate, Uhum. É. o caroço do abacate é fantástico. Eu já vi receita na internet que o pessoal usa só o caroço. Não sei quem já ralou o caroço, sabe? É muito fácil ralar o caroço do abacate. É, você falou. E Você vira uma pega esse farinha. caroço, pega um ralador desses simples de casa, você rala, ele sai uma farinha, sai uns. Dependendo da espessura do ralo, né? Do ralador, vai Do sair em ralador. forma de queijo ralado, né? Aquela forminha mais grossinha, ou fininha. E rala muito rápido, né? Como a gente rala Olha. qualquer outra coisa no ralador. E aí, daí você seca. Tem gente que coloca no sol. Eu não gosto muito de colocar no sol porque eu fico preocupado com os insetos, né? Então, eu É, gosto de coisa, segurança alimentar. Eu coloco no é. forno, asso no forno. Aí fica sequinho também, dali eu passo no liquidificador e vira uma farinha. Olha Essa só. farinha eu posso também usar em torno de 10% dessa farinha nas minhas preparações que eu Olha costumo só. fazer, como bolo, biscoito, tortas salgadas, né? Até mesmo na preparação de casa, eu adiciono essa colher, assim, esses 10%, dependendo do volume daquela receita, eu vou colocar 10% aí. Por que 10%? Porque ele tem um sabor amargo. Então, ele, depois não diz que eu não avisei, ele tem um sabor amargo e fica um pouco, né, difícil comer. Mas nesse percentual, ele não altera o sabor, ele vai Olha agregar, só. ele vai dar um teor maior de nutricional, que a gente sempre fala do ferro, né? Zinco, compostos antioxidantes, aquela pelezinha do caroço, que fica por fora Ah, do caroço, não sei se uhum. você já observou. Não Já, também já. joga fora, porque eu já vi que o pessoal descarta aquela. Não, aqui dali eu já tenho artigos falando tem tantas substâncias antioxidantes que estão relacionadas com terapêutica para o câncer. Então, assim, prevenção do Nossa. câncer. Então, nada de jogar fora aquela pele também. Ela Nada, também não vai. joga fora nada. É, não é de estão Nada. pedindo aqui a Gisele, falou que perdeu, teve um problema na internet e perdeu a receita da farinha. Então, eu vou dar uma sugestão para não ficar repetindo, se você pudesse colocar depois no comentário da live que vai ficar no Tá. nosso Instagram, se puder colocar a receita da farinha do abacate, eu acho que foi essa, e depois dar um endereço também onde você tem essas receitas, eu acho que é bem interessante para a gente começar a aproveitar melhor mesmo as verduras, as frutas, né? Eu tô vendo que o Eu acho pessoal põe isso muito. daí. E Então, se a você farinha eu vou puder botar a colocar. receita, porque eu não vi, eu não cheguei a ver nenhum vídeo falando sobre essa farinha. Talvez as Isso, pessoas então queiram coloca, a porque receita da farinha da banana madura. o pessoal vai Interessante. fazer, aproveitar que está em casa para fazer essas coisas. Então, se você puder colocar, eu te agradeço. Tá. Não é só para a gente Outra, não. Pode falar. que o tempo é curto, mas eu vou falar assim, outra coisa que eu acho legal também, que eu adoro usar, é usar a farinha ou a semente da abóbora. Porque a abóbora, quando você abre a abóbora, tem muita semente ali. Ó, tem Gente, pelo mesmo. amor, a casca e a semente não joguem fora. Essa casca e Olha semente aí, da ó. abóbora é fantástica. Eu, geralmente, que assim, eu já gosto de comer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu já Uhum. coloco sempre esses hortaliças no vapor, né? Eu sempre cozinho no vapor. Então, eu coloco ali e já coloco com semente e a casca, sabe? De Olha. tudo, Uhum. coloco com semente e casca. E a parte que melhora muito, porque amolece a casca, então dá para comer até Uhum. no prato mesmo, principal. Colocar Olha. ali a parte da abóbora com a casca.
Mas se a Aham. pessoa, no início, tem um pouco de rejeição, tira essa casca molinha e a semente, bate no liquidificador e faz um creme. Esse creme não está a fim de fazer a receita naquele momento, congela. Porque vai precisar em certos Você tem um momentos. prato novo ainda, né? Meu Deus, risoto de abóbora, doce de Olha, abóbora, bolo de abóbora com coco, biscoito de abóbora. É olha. tanta coisa que você faz com aquele mix que você não usou nem a parte convencional. Ou seja, você usou a casca e a semente, que vai estar dando você vai ser uma receita super nutritiva. E as crianças amam, porque se você colocar esse bolo de abóbora com coco e colocar uma calda aí de chocolate feito com Ai, que a delícia. casca, né, a casca da banana, gente, Nossa, fica igual, tá? olha Assim, aí, ó. tradicional, você não sei, fica até mais saboroso, porque o sabor tá ali, né? Olha. É. E Predominando na casca. nutritivo, e a criançada vai comer, toda a família inteira vai comer, né? Comer, E dá até para, Comendo. assim, inicialmente colocar nas preparações e não, por exemplo, a semente, eu adoro usar semente porque, assim, faço farinha e uso a semente até para comer como petisco, né? Mas a É. farinha que eu produzo, como eu falei, desidrato também no forno e faço a Aham. farinha, é legal para adicionar também no iogurte, na vitamina, Olha, no é. mingau, sabe? Na hora. É um Nossa, sabor. A delícia. farinha da semente da abóbora é super neutra. Não Que tem erro, legal. assim, da pessoa identificar que tem alguma coisa diferente. E é E as legal porque, verduras. como eu Fala, faço não, muitas fala. preparações sem glúten, né? Porque eu atendo a comunidade Aham. celíaca, que minhas receitas são todas sem glúten, sem Ah, farinha de trigo. Então, eu preciso dessa farinha da abóbora para dar mais hidratação àquela massa, sabe? Então, ele tem essa uhum, propriedade. Mas para quem consome farinha de trigo, também dá uma hidratação, porque vamos supor que você queira depois congelar esse alimento. uhum. Essas sementes, não Sim, só da aproveita. abóbora, ela vai agregar o quê? Vai dar mais hidratação para aquela massa, para que quando você descongele aquela preparação, ela não resseque, não ficou com aquela textura de um bolo, sabe, cheio de, Sim, parece sim. que foi congelado. Então Aham, ele aham. dá essa propriedade assim para a massa, sabe? É Que legal. interessantíssimo. E é um Muito sabor bom. neutro. Eu não sei, a semente de abóbora eu coloco quase em tudo. Eu sempre, quando não uso a semente, eu uso ou na receita ou como salgadinho, sabe? Mas eu fico caçando semente de abóbora para sobrar para fazer minhas preparações. Você tem um livro, Nádia, só com essas receitas? Pois é, sabe que eu tô pensando até É, muita coisa. eu acho que precisa, viu? Vai ajudar muita É. gente, né? Porque a gente não usa. Ou de repente um blog para um site Eu só tenho, com eu essas tenho no YouTube, receitas. eu montei um canal no YouTube que eu estou Uhum. fazendo os vídeos. Tem vários, já gravei vários vídeos, mas vou publicar uma vez por semana, até 2 vezes por semana. Sempre com essa pegada de aproveitamento integral dos alimentos, com poucos ingredientes, né? Sem açúcar, porque a gente sabe que, né, Aham. já come Sim, muito açúcar sim, durante o dia, com essa, sim. essa proposta nutricional. Que Outra legal. coisa também que é interessante, por exemplo, a folha da couve-flor, né, que a gente geralmente, né, descarta essa Aham. folha. É. Não descarte essa folha. Pra você ter ideia, Aham. chega a ser 4 vezes mais vitamina C do que a própria laranja, a polpa da laranja. Nossa. Então a gente pode estar Nossa. usando essa folha da couve-flor, riquíssima em antioxidantes, né? E o importante é que assim, tudo isso é uma necessidade, né, que eu vejo assim, como eu analiso muito a composição química da dieta das crianças e adolescentes, eu vejo que é muito pobre nesses nutrientes que estão presentes nessas partes que a gente descarta, que se torna resíduo. Então, Uhum. assim, é fundamental, é de grande importância inserir essas partes para que as Nossa. crianças e os adolescentes tenham, vamos dizer assim, um aporte, e isso pode ser um aporte de suplementação, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pensando que Alimentar. de uma forma natural, né? E Uhum. que pode suprir a carência de certos nutrientes que às vezes está escondido aí como uma fome oculta, que a gente Sim, acha, olha. a criança reclama que tem fome, ou tem mesmo chega a um grau de querer comer repetidamente, ou às vezes a criança não come, né? E às vezes é um comportamento até porque está faltando nutrientes para essas reações Uhum. bioquímicas, essas reações necessárias para que tenham uma certa, vamos dizer assim, desenvolvimento, comportamento ideal no sentido de saúde, Não né? é que ela não está comendo, ela está comendo errado, né? Não é muito Errado. alimento. É E principalmente quando a gente interessante. fala da microbiota do intestino, que hoje se fala muito com relação a isso, e se tem muita certeza de que o intestino é responsável pela absorção de nutrientes
e pela imunidade. Então, se a gente tem o intestino prejudicado, a gente vai ter um problema, não, às vezes não tem agora, mas se trata de criança, durante todo o seu desenvolvimento, até chegar na fase adulta, essa criança vai ter situações que, né, pode e muitas vezes está relacionado com essa deficiência que ficou oculta aí por um longo tempo e que mais tarde se torna uma doença. E o intestino tem a ver com tudo, todo o organismo, né? O intestino funciona em todas as nossas, nos outros órgãos, né? A gente tem sempre um comprometimento se não tiver bem cuidado esse intestino, né? Está perguntando aqui se a semente da abóbora usa com casca ou sem. Olha, usa tudo. Não se joga nada da abóbora fora. Só para você ter uma ideia, se usa tudo. Fica mais fácil entender assim, né? E as receitas você pode usar a casca para processar, para, né, mascarar um pouco para quem não está acostumado no processador e colocar nas preparações, como bolo, o pão, um pão a de vitamina abóbora, que você falou, iogurte, né? Nossa, é fantástico, fantástico. E é o que me ajuda nas minhas receitas. Minhas receitas estão certas. O segredinho aqui, minhas receitas dão certo graças a essas partes aí que o pessoal joga fora, entendeu? Que legal. Porque a liga, é a hidratação que eu preciso, é aquela maciez, sabe? Aquela homogeneização que eu estou precisando para a preparação. Meu truque, minha química ali é esse aproveitamento aí dessas partes não convencionais. Muito legal. Essas dicas foram 10, assim. Muito bom. Não é a gente nem teve muito tempo para falar, já estamos acabando o tempo, mas você trabalha, você já falou, né, com os celíacos, as pessoas que têm alergia a glúten, a leite, né, a lactose. Hoje a gente está percebendo isso, está mais falado, né? Esse tipo de alergia está sendo mais falada. E você tem alguma dica importante para essas pessoas? O que elas devem fazer? Mudar os hábitos hoje? Por onde começar? O que você pode falar a respeito? O que eu recomendo é partir para uma alimentação mais natural possível, né? Que hoje tem muitas receitas, a gente procura na internet, tem tanta receita, sabe? Tem receitas não agradáveis assim para nutrição, mas também outras muito legais. Então, tentar partir para esse campo aí e sentir, né, que como em pouco tempo você muda a sua tem que vida, experimentando, muda, né? a sua energia é outra. Você quando muda a sua alimentação, a sua energia muda com o tempo. Tudo que você pensa que estava ruim passa a ficar melhor. Aproveitar bastante esses alimentos que a gente acha que não dá para usar, mas tudo dá para se usar. Basta procurar aí qualquer coisa, né? Me acompanha lá, me pergunta, porque também pode ser um tema para fazer uma receita com essa parte claro. Que a pessoa não está acostumada. E lembrando que imunidade é uma das coisas mais importantes nesse momento. Então, a gente precisa cuidar da nossa imunidade. A imunidade não pode nem estar, ou seja, uma imunidade alta nem imunidade baixa. Tem isso também, né? Porque quando a gente fala de alta também, a gente tem que ter, ou seja, uma imunidade equilibrada, uma imunidade boa, né? Assim, no sentido de resiliência. Então, isso é importante. E para isso a gente está tratando não só a pessoa com doença autoimune, mas também uma pessoa que tem alergias ali ou tá com a imunidade baixa, no sentido de estar pegando sempre resfriada, sempre com as alergias aí. Então, assim, é importante que seja alertado sobre isso, né? Consumir alimentos regionais, de preferência sem veneno, né? Que às vezes a gente encontra o que a gente comentou na outra live, né? Sobre os alimentos agrotóxicos, né? Dá preferência para a gente tem um fornecedor que não tem lá o selo do orgânico e tal, mas ele tem um cultivo sem veneno, sem nada. Então a gente tem que pensar também, procurar ali próximo exatamente onde a gente mora para buscar esses alimentos. E o mais importante, assim, que eu gosto de alertar, que assim, a gente esquece que a gente procura, às vezes, suplementação e está em casa, às vezes, na nossa geladeira, ou a gente compra. Porque hoje eu estou lendo sobre alguns artigos e estou vendo que essas partes também são riquíssimas em quê? Em alimentos para a nossa microbiota, que são chamados de prebióticos, que vai alimentar uma microbiota, ou seja, seletiva, uma microbiota que é a do bem, é ela que salva a gente de todas as situações, que faz a gente, na hora que tem um ataque de um vírus ou uma bactéria, a gente não sofra tanto com esse ataque.
A gente consiga reparar rápido e estar bem no outro dia, entendeu? É bem por aí. E isso tem a ver com desenvolvimento da nossa, no sentido geral, quando a gente trata de criança e adolescente, né? Deixar o corpo livre, a energia livre para quê? Para crescer, para estar super ativo, com a memória ótima. Então, quando a gente eles também dá um alimento pesado e não dá esses nutrientes necessários, essa alimentação equilibrada, a criança ela acaba não tendo tanta energia e aí não cresce direito, não tem uma memória boa, o humor muda porque ela quer dar conta e não consegue. Sim, sim. Então, assim, o corpo toda essa energia roubada para quê? Para digerir aquele alimento que não já é considerado alimentos, esses alimentos ultraprocessados, de difícil digestibilidade. Então, a gente tem que deixar o corpo livre dessas crianças, né? Não dar tanto peso molecular para quebra. Para as outras atividades. Para as outras inclusive, né? Abrir a mente para escutar o professor, né? Os pais e etc. Exatamente. O que eu faço com essa criança? Vamos tentar também ver se a alimentação não está errada, né? Porque às vezes a base está na alimentação. Exatamente. Né? Nádia, o tempo está acabando, está cheio de... falou água também, beber bastante água. Isso. Aqui nós recebemos uma mensagem aqui da Lourdes, ela é professora da rede pública aqui em São Paulo, e ela está falando mesmo no Rio e São Paulo, como professora, né, como as crianças desperdiçam merenda, tão bem equilibrada por nutricionistas, né, mas continuamos na luta da consciência alimentar. Então, assim, tem vários comentários, a água também, a dona Nilda falando, é uma pena que o tempo é muito curto, passa muito rápido. Mas é que eu falei, muitas vezes, tá o hábito alimentar de casa também, né, come porcaria em casa e chega na escola, não tem esse hábito saudável. Não dá valor também, porque não está acostumado, aí ele não vê a... Né, conversar com os pais mesmo, conversar com os pais, né? Tentar mudar o hábito dos pais. Isso. E vai ser inserido na escola, aos poucos a criança também vai acostumando. Se ele tiver um pouco em casa e um pouco na escola, vai ser mais fácil para ele, né? Exatamente. Nádia, foi ótimo conversar com você, dicas maravilhosas, tenho certeza que as pessoas que assistiram a gente vão aproveitar muito, e eu peço para você colocar depois a receita da farinha, né, nos comentários aqui da nossa live. Eu só esqueci do que eu fiz até hoje, né, uma carne moída que eu uso, que é uma coisa interessante, criança gosta de hambúrguer, né, hambúrguer, almôndega, salgado de carne, né. Interessante que eu pego 1 quilo de carne moída, um exemplo, né? Para quem consome carne. Tem gente que não consome carne vermelha. Eu coloco sempre junto os talos que às vezes sobram na geladeira, do que eu compro lá de couve e tal. E aí pico esse bem picadinho, misturo junto com a carne moída, coloco ovo, um pouco de farinha de mandioca. E essa minha carne, ela de 1 quilo, ela se torna às vezes até 4 quilos de volume. Sim, nossa. Só de coisa legal. E aí, bato a semente, tudo, boto nessa carne moída. Aí, a pessoa que não vai fazer hambúrguer, ela dá uma liga maravilhosa. Então, você consegue fazer hambúrguer, almôndega. Então, essa carne, meu Deus, senhoras, nunca vai acabar essa carne, porque eu tento utilizar, muito bacana, e dá para fazer hambúrguer de tarde. Então, são coisinhas que a gente pode trabalhar também. Que a bolinho, né? Meu Deus, olha só, ótimas dicas. Num hambúrguer, num almôndega, e um croquete pode estar cheio de funcionais e atender aí uma necessidade até para quantidade de fibras alimentares, porque é uma necessidade importante também do teor de fibras, né? Para dar saciedade, melhorar essa microbiota e tal. E perfeito. Em média, as crianças consomem muito menos da necessidade diária. Com certeza. É assustador. E olha a dica, eu acho que você tem que fazer um livro, um blog, com todas essas receitas, ou continuar no seu canal aí. A gente vai prestigiar. O canal Isso. E lá vocês podem comentar o que vocês querem. Porque eu comecei agora, então eu posso estar gravando vários, porque é legal gravar para as pessoas visualizarem a etapa, né? Às vezes falar assim, é difícil de fazer. Perfeito, adoramos receber você aqui, foi muito bom. Obrigada. Tenho certeza que todo mundo gostou. E muito obrigada pelo seu tempo, foi muito bom. Sucesso no seu trabalho. Tá, obrigada mesmo. E a gente vai se falando por aí, tá bom? Quem sabe a gente volta um outro papo mais pra frente, né? Isso, muito obrigada. Obrigada, tudo de bom, viu? Tchau. Tchau, tchau. A Celi vai entrar agora. Como é que eu faço aqui? Sai? Agora você sai, isso, aí a Celi entra. Tá, deixa eu tentar sair aqui. Foi muito bom. Tá aqui. Isso. Sai. Tchau, tchau.
Celi agora de volta. Cadê a Celi? Muito bom, adorei o papo com a Noádia. Cadê a Celi? Celi Maria? Celi. Adorei essa conversa, muito bom. Ai, aprendi muito, aprender. Olá, Oi, Celi. Lu. Olha, eu tô aqui só pensando que eu vou almoçar, porque eu não almocei ainda. Você já vai aproveitar o quilo que tá na cozinha aí, né? Tem banana? Tem Olha, banana madura? olha, eu não vou deixar de contar, gente. Hoje eu tava, como eu pedi algumas frutas daqui a pouco, eu tava com umas bananas muito maduras, mas maduras demais. Que elas estavam muito verdes e amadureceram todas de uma vez. Eu perdi umas 3, 4, e aí eu vou contar, Milu, eu joguei fora. Mas agora não dá nem Puxa, para pegar, porque o lixo já agora foi já era. embora. Mas a próxima vez, eu tô com umas bananas maduras aí, já sei que já vão virar farinha. É farinha e outros. Então, olha que interessante, né? Muito Então, bom, né? a gente acaba descartando tudo isso e jogando fora, e o quanto pode aproveitar, mas saber Pois é, como, né? Então, é. eu acho que vale a pena a gente voltar a conversar com ela no sentido de Olha. receitinhas, de Nossa, muito dicas do legal, dia a né? dia. Essa da carne moída achei o máximo, Nossa, muito legal. né? A gente pode conversar depois com a Noádia, se ele fazer uma parceria, pegar essas receitas dela, colocar no nosso Instagram também, para as pessoas, né, quiserem ver, e vice-versa, porque eu acho que é disseminar essa informação, que é bem importante, né? A gente não Com pode ficar jogando coisa certeza. fora e jogando as vitaminas fora. Aí a gente vai lá e compra cápsula, compra, né? Não tem necessidade, Não né? mesmo. Eu acho que é uma excelente ideia, Milu, para a gente mesmo, é fazer isso. Ela dá dicas É, e a é, gente vai colocando no vai nosso Instagram colocando. para que É. todo mundo aproveite. Como eu joguei as cascas agora eu pensei, eu falei, gente, eu joguei 4 Deu bananas. vontade de sair correndo E e aí, voltar lá mas no eu lugar. acredito que o lixo já foi embora. Agora não tem banana, vai chegar outras Agora, só bananas. da próxima, deixa amadurecer as que você comprar agora para você É fazer depois. verdade, mas olha, valeu muito, eu gostei muito também, Muito acho que bom, são é dicas importantes, né? Acredito que a muito minha legal. nora esteja Ela assistindo, a ela estava Débora. assistindo aqui, ela vai En- aproveitar bem, ela deve saber Então, muita coisa. ela sempre me fala parabéns, que eu sou avó também. Então, ela fala parabéns que você comprou produtos orgânicos, que você está comendo. Eu acho que ela está adorando. Daqui a pouco ela vai É, colocar aí alguma mensagem. não, Mas é e ela deve porque, conhecer muita dessas dicas, né? Mas pra gente é muita novidade, né? Mas para então, ela mas não. também eu acho que é importante que até a Noádia que está assistindo, né, o papel das avós, né, porque realmente é um trabalho de conscientização. Isso pode mudar, né, porque Sim, a gente faz tudo pelos netos, a gente quer satisfazer os netos e muitas vezes fazendo uma alimentação que eles gostam. Então, é. não existe felicidade maior do que essa. Mas agora, com tantos ensinamentos, a vovó vai mudar e vai estar mais atenta, diminuir um pouco os doces, né, gente? Porque O é bolo de sempre hora chocolate, de né? mudar, né? O Até bolo de nos chocolate, pratos. bolo de chocolate da avó Celi, que é sucesso, né? Vai ter que ter. Segundo o meu neto, ele fala que é o melhor bolo de chocolate do mundo. Olha Então, só, esse é do mundo, então, gente, daqui a pouco eu estou abrindo o bolo de chocolate bem natural. eu acho que você pode acrescentar ao bolo de chocolate uma casquinha de banana, Então, uma eu semente, vou. vai acrescentando aí aos poucos, que ele vai começar a gostar também, né? Olha, Noádia, depois eu vou te contar. No bolo, o melhor bolo de chocolate da vovó, eu vou colocar as cascas de banana. Eu quero ver como é que o bolo. Eu tenho certeza que ninguém vai perceber e vai ser uma Então, vai delícia. continuar sendo o bolo da vovó e vai estar mais nutritivo, Com certeza. Mas né? olha, foi muito bom, adorei também. Eu acho que essas dicas também nós temos mais ainda no nosso livro, tá? Dicas muito legais. Olha, eu vou mostrar para vocês, que eu não vou aqui. Ó, só para É, mostrar dicas saudáveis para os filhos, é. cardápios. Então, assim, isso vale a pena vocês adquirirem o livro para que vocês possam também, a partir daí, ouvir a Noádia, mas também ter as nossas dicas, né, de alimentação
que a gente está sempre se atualizando, né, Milu? Na verdade, a gente trabalha mais o hábito, né, de melhor, né, de como criar o hábito da alimentação melhor, né, melhorada, de buscar uma alimentação mais saudável. E aí, a Noádia, pessoas como a Noádia, como a Débora, que também já esteve aqui com a gente, dão esse lado mais prático de uma alimentação saudável no dia a dia mesmo, e como os pais também têm que fazer isso, porque como elas comentaram, o exemplo dos pais é muito importante, né? Então é para a família inteira, na verdade, né? Tem que ser para a família Uma inteira, dica né? que eu gostaria de dar para a Noádia, que eu acho que isso vale muito a pena, como ela mostrar de uma forma prática. Sabe É, aquela coisa da cozinha mesmo? Como tirar é, casca, como fazer. Quem não tem processador, como faz. Sabe no, assim? no, 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 no canal dela, ela está fazendo esses vídeos. Eu cheguei a ver essa Então, eu semana, acho né? isso Porque bem é legal, porque importante, assim a gente vai vendo e facilita, como a gente né? entra no YouTube, vai vendo algumas receitas legais. Por falar nisso, Celi, a gente fala pouco, mas nós também temos um canal no YouTube com vários vídeos, né? Inclusive as lives antigas estão no nosso canal do YouTube. Nós estamos dando uma remodelada nele, fizemos até uma capinha nova, né, Celi? Tá bem bonitinha. E tem Isso! muitos vídeos lá, vídeos antigos e vídeos novos. E essas lives todas também estão no YouTube, tá? Então, alguém que perdeu, além de estar aqui no Instagram, as mais antigas estão no YouTube também, né? Passa Olha, lá, dá se inscreve lá no canal, dá uma força pra gente. Nós estamos começando agora no YouTube também, né? então, estamos já com um sucesso nesta No YouTube, quarentena, né, o Milu? YouTube mais ou menos. O Mas YouTube está começando agora, mas aqui no nas nosso lives está sendo. canal aqui, eu falo que é o nosso programa, né? É, Nós já é. estamos assim com audiência, já estamos com várias pessoas, então isso é agradecer mesmo. Olha só, é no Não, está YouTube, sendo. é no Tá sendo Adja, né? O canal do YouTube dela, ela entra pelo nome é dela do mesmo? Ádia também, isso. A gente No vai divulgar Adja. depois aqui Legal. e a gente vai se divulgando, né? Eu acho que é importante Isso, essa parceria porque uma coisa completa a outra, né? com Ela certeza. dá as dicas saudáveis de como fazer e a gente dá o hábito de mudar, como processar isso, né? E a importância dessa organização na alimentação também para a vida geral, né? Com certeza. E como é importante. Por sinal, É, gente, vou almoçar agora, depois eu conto para vocês qual vai ser meu almoço. Eu acho que vai ser uma salada. por favor, né? Depois dessa, eu já almocei, agora só na janta que eu vou ter que me comportar. Mas, É, gente, a gente precisa melhorar mesmo o hábito, isso é bem importante e o isso. corpo da gente sente, percebe, né? Celi, passou muito rápido o nosso Olha, tempo hoje, né? parabéns para a gente. Eu acho que nada como a gente validar o nosso trabalho é bater palmas mesmo. Pra A gente gente está mesmo. indo super bem, eu fico muito feliz. Eu confesso para vocês que eu fico esperando o sábado para realmente para novos aprendizados. E na próxima semana estaremos nós, né, Milu, com Sim. dicas também surpresa para vocês, tá Sim, sim. bom? Tem muito assunto para a gente abordar, está sendo muito bom. E eu acho assim, aproveitar o que a gente não está, a vida está meio parada, mas a gente está parada em casa, mas aprendendo e mudando hábitos, né? É o momento da gente começar a fazer coisas novas para a gente mesmo. Eu acho que está sendo, para a gente está sendo muito bom esse papo. Sábado à É. tarde está sendo especial, né, E Celi? também, Milu, não só especial, mas eu estou falando muito em gratidão, mas a gente agradecer esses ensinamentos, Sim, essa demais, né? abertura que nós estamos tendo com vocês. Eu acho que isso é ter gratidão e agradecer por isso, né? Por esse momento Com tão certeza, com importante. certeza. E Está até sendo a muito semana bom. que vem, né? A gente É, realmente vamos ter esse reencontro e vamos trabalhando durante a semana já para isso. pensar nos Nós novos teremos lives. conteúdos. Na quinta-feira também teremos uma live para os professores, né? Especial para Ah, professores, gente, vai que ser é com uma a Livraria Cortez, com a editora Cortez, que é a nossa editora do livro. às Nós vamos falar 17 para horas, não professores, é? às 17 horas na quinta-feira, e na outra quinta também. Nós estamos, graças a Deus, o trabalho não Estamos está por faltando, pares. né? Mas nós vamos divulgar mais essa outra live na Ah, sim, sim, quinta-feira, tá bom? vamos colocar, mas é mais para professores, essa para Com educadores, certeza, né? com Gente, muito certeza. obrigada pela atenção de vocês de novo. Um ótimo fim de semana, uma ótima semana. Nos vemos de novo sábado que vem, se Deus quiser, né? Isso mesmo. Olha, gente, tchau, tchau, Bilu, tchau, tchau. Quem mexeu na minha bagunça? Tchau, Namastê. Celi. Tchau, 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 gente. tchau.